Salve a todas e a todos. Estamos aqui novamente para falar 10 minutos sobre um tema de educação. E essa semana eu vou falar sobre educação como política pública de Estado. Infelizmente, no Brasil, nós temos muita política de governo, que significa dizer que é uma política normalmente temporária, dependendo muito do ministro que assumiu a pasta, muitas vezes também dos secretários que acabam assumindo, educação básica, superior e também secretaria de regulação, que acabam implementando políticas efetivamente de governo, né? Sobretudo com inúmeras micros regulamentações, tanto da LDB como a própria Lei dos Sinais. Né? E é sempre bom ponderar o que estabelece a Constituição de 88, a denominada Constituição Cidadã. Ela estabelece, no artigo 212, a necessidade de se ter um Plano Nacional de Educação, que deve ser acompanhado pela Comissão de Educação da Câmara, como também pelo próprio Conselho Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação deve conter, pelo menos, alguns temas aos quais vou falar agora. Erradicação do analfabetismo, a universalização do ensino, melhoria da qualidade do ensino, formação humanística, científica e tecnologia do país, estabelecimento de método de aplicação de recursos públicos de educação com a proporção relativa ao PIB brasileiro. Né? E é interessante que a Constituição também estabelece recursos mínimos a ser destinado à educação. Então, a Constituição, no artigo 212, estabelece que a União tem que destinar, no mínimo, 18% do recurso oriundo do imposto, município, Estado e Distrito Federal, 25%, ou seja, não é pouco dinheiro, é um dinheiro, inclusive, carimbado, como se diz. O Estado, o município e a União, no seu orçamento, tem que ter a previsão clara da destinação de recursos vinculados ao ensino. E é interessante isso, eu tive primeira experiência como advogado, trabalhando numa empresa chamada Conan, que é uma empresa que faz todo o acompanhamento contábil das prefeituras municipais. E eu, como advogado, trabalhava muito no sentido da defesa, junto ao Tribunal de Contas, relativamente às aplicações ou não que eram feitas corretamente ou não pelos municípios, né? E uma das coisas, por exemplo, que eu notei, muitas vezes o desvio realmente de finalidade do recurso. É um problema no Brasil, porque você pode ter um município rico, onde 25%, por exemplo, caso São Caetano do Sul, onde 25% pode ser muito, inclusive, é um município pequeno, um município rico, e que realmente a questão da educação propriamente dito, ela sempre foi muito bem cuidada pelos recursos então que até tinham, mas você pode ter município ao contrário disso. E aí se fazem as manobras contábeis muitas vezes, colocando que um asfalto em frente à escola deve ser contabilizada como recurso ao ensino, afinal de contas é o meio de acessibilidade para o aluno, ou seja, tem muita forçação de barra nesse sentido. Né? E como a Constituição estabelece a necessidade de ter um Plano Nacional de Educação, o primeiro Plano Nacional de Educação que nós tivemos foi com a Lei 10.172 de 2001. Veja, a Constituição é de 88, e só em 2001 nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação, com 290 metas e que foram cumpridos apenas 20 metas, ou seja, pouco. Depois disso, nós tivemos a Lei 13.005, que criou um novo Plano
também nacional, que é o que está vigindo, ou seja, ficamos 4 anos sem um plano, e foi aprovado então em 2004, em que basicamente tem 10 diretrizes e 20 metas, que infelizmente nós sabemos que não serão cumpridas, sobretudo com a pandemia que vivemos. O atraso escolar, principalmente nas escolas públicas, foi extremamente grave, complicado. Os estudos demonstram que os alunos retrocederam em termos de conhecimento, principalmente nas escolas públicas, porque a única possibilidade por um período foi somente o remoto e não se tinha coisas básicas, né, como a acessibilidade digital propriamente dito, e também nem todos os professores estavam capacitados para que pudessem oferecer o ensino remoto. Passou a ser uma novidade nesse sentido, né? E é uma coisa curiosa quando a gente fala em política pública de Estado, ou seja, que na verdade tem o objetivo de ultrapassar governos, né? E o próprio PNE, o Plano Nacional de Educação, tem duração de 10 anos, ou seja, passa por 2 mandatos pelo menos e entra em um terceiro mandato do presidente da República, né? Mas tristemente, desde que eu estou na educação, entrei em 88, nós já tivemos 22 ministros até agora, o que dá uma média, né, de pouco mais de 6 meses por ministro da educação. Ou seja, é muito complicado realmente nós falarmos de um plano nacional de educação com tanta troca de ministro como teve. E curioso que, se considerarmos 32 ministros, 21 ministros em 32 anos, nós temos que considerar ainda que nós tivemos Gustavo Capanema, que teve 10 anos, Paulo Renato 8 e o Fernando Haddad um pouco mais de 6. Ou seja, teve ministro que ficou meses, não chegou nem a ficar 6 meses. Teve ministro que ficou um dia, né? Então, eu até conto essa história no livro que eu escrevi, né? A educação como vocação e o direito como expressão. E agora eu acho que nós temos alguns desafios, né? Como sempre falo 10 minutos, eu queria colocar alguns desafios que me parecem extremamente importantes. Primeiro, escola integral. Há uma enorme necessidade disso para tirar as crianças da rua e ter um ensino efetivamente de qualidade. Acho que outro ponto importantíssimo é a ampliação dos cursos técnicos e tecnológicos. Há uma necessidade, sim, de se ampliar esses cursos, porque falta realmente mão de obra qualificada nas áreas técnicas, né? Construção civil, em tantas áreas. E isso é importante, né? E é um meio também desses alunos galgarem depois para o curso superior, né? As políticas de inclusão, uma foi excepcional, o ProUni, mas que já vem sofrendo, claudicando, porque não está preenchendo as vagas, né? Isso é um problema seríssimo. E também o FIES, que precisa ser retomado. Há uma necessidade. Teria que ter melhoria, efetivamente, mas precisa. Outro desafio muito grande é a questão da acessibilidade digital, né? Indiscutivelmente, nós vimos um grande apagão agora em relação às escolas públicas e também vemos a necessidade da ampliação do ensino remoto, do ensino à distância e assim por diante. E mesmo na educação básica, onde a presencialidade é essencial, né, o acesso digital é importante, principalmente para reforço escolar propriamente dito. E um tema que está muito agora sendo colocado, que é com relação ao combate à pobreza menstrual, sem dúvida alguma é uma necessidade, porque é um tema de saúde, mas é um tema de educação, né? Uma em cada 4 meninas no Brasil deixam de estudar pela questão de não ter efetivamente coisas básicas da higiene. Então há a necessidade da dignidade feminina e recursos, como aqui foi posto. Nós temos 18% tanto para o Estado, para a União destinado ao ensino, como também o município, o Distrito Federal,
e os estados têm que pelo menos 25%. Então, esse é um tema de importância e que a educação precisa realmente ter uma política pública de Estado. Até a próxima, um abraço a todos.